Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos abençoar no dia de hoje, venha abrir o nosso entendimento para que recebamos a tua mensagem. Hoje é sábado, 27 de abril de 2024, e eu sou Leia Porto e trago mais uma palavra para vocês. E mandou mensageiros adiante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez? Voltando-se, porém, ele repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9, do verso 52 a 55. Irmãos, os samaritanos eram um povo mestiço, formado da mistura de israelitas com outros povos. O povo samaritano é citado na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, no tempo de Jesus. Eles tiveram origem na época da monarquia em Israel. O rei Davi e o rei Salomão reinaram num reino unificado, ou seja, num reino que reunia as 12 tribos de Israel. Mas após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. Eram eles o reino do norte de Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul de Judá, com capital em Jerusalém. O termo samaritano aparece no Antigo Testamento em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, para se referir aos habitantes do Reino do Norte. Mas a história do povo que vivia em Samaria é amplamente descrita em muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Os habitantes trouxeram para Samaria suas práticas idólatras. Logo, a população israelita que havia permanecido em Samaria começou a se misturar com os estrangeiros, principalmente por meio do casamento. Consequentemente, deu-se origem a um povo misto e sincrético, características que marcaram os samaritanos a partir daí. Queridos, o povo samaritano eram considerados como impuros, idólatras, e dessa forma os judeus não se comunicavam com eles. João capítulo 4, versículo 9. No entanto, na parábola Jesus e a mulher samaritana, o Senhor Jesus nos ensina que qualquer pessoa poderia beber da água que ele oferece, para que adquirisse a vida eterna. Dessa forma, o Senhor Jesus ofertou a salvação à mulher samaritana, para que também ela, mesmo sendo samaritana, tivesse a oportunidade de conhecer a Deus. Sendo, pois, que os samaritanos adoravam o que não conheciam, como segue: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. João, capítulo 4, versículo 22. Cumpre salientar que nessa parábola da mulher samaritana, o Senhor Jesus pede água à mulher. Assim também os discípulos, no texto supracitado, pedem pousada na aldeia dos samaritanos.
Notório é que o reino de Deus estava disponível para eles através de uma simples demonstração de generosidade. Vejamos o que diz no texto que se segue. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Mateus 10, versículo 42. Está claro que aquele que serve um discípulo do Senhor também será servido. Numa outra perspectiva, é mister que o Evangelho do Reino seja pregado a quem não conhece a Deus, aos impuros, que são os idólatras, e às pessoas que estão crescendo na fé. De mais a mais, sempre teremos que nos aproximar de pessoas nessa qualidade de crença, para falar do amor de Deus, da sua bondade, da sua salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Por outro lado, Tiago e João ficaram indignados quando receberam recusa do pedido de pousada aos samaritanos. Os discípulos intentaram a vingança por fogo para que os samaritanos daquela aldeia fossem consumidos. Não é diferente nos dias atuais, porque muitos cristãos ou líderes religiosos não medem esforços para amaldiçoar um irmão ou qualquer outra pessoa, assim que um pedido é negado ou quando surge alguma contrariedade ou divergência. São tomados por ira e vestem capas de juízes como se tivessem competência para condenar alguém. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, a quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Romanos capítulo 1, versículo 1. O Senhor Jesus respondeu aos seus discípulos da seguinte forma: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, versículos 55 e 56. Nesse caso, como seguidores de Cristo, devemos nos atentar à essência do seu amor, aprender com ele, que é soberano e mestre, o modo de como faríamos em cada situação. Lembrando que o objetivo da pregação e da aproximação junto às pessoas é para que elas possam se salvar e não para condená-las às trevas exteriores. Que possamos refletir nessa palavra, sabendo que, como os samaritanos, há muitos judeus que se misturaram entre os povos e eles estão entre nós. Porém, todos estão debaixo do pecado. Isso quer dizer que, sendo judeus ou discípulos de Jesus, não nos torna mais excelentes do que os que não são. Pois que somos nós mais excelentes? Em maneira nenhuma, pois dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Deus os abençoe e um grande abraço.